A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Graças a Deus estamos aqui para mais uma meditação da palavra do Senhor. Dessa fita vamos ler o texto de Mateus, capítulo 16, versículo 18, que diz assim: Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nos dias atuais, há inclusive uma preocupação entre muitos cristãos de que, por causa do coronavírus e o fato da igreja não poder se reunir, muitos acreditam que a igreja tem sofrido um duro golpe. Há quem pense, inclusive, que o inimigo, que o mal, está vencendo porque não está podendo haver celebrações públicas, no caso de conjunção de muitas pessoas, não está podendo abertura dos templos. Quando a gente estava preparando essa mensagem, o título que eu dei foi: A igreja não é um local estático, mas um organismo vivo, uma condição de quem ama a Deus, de quem é morada dele. A igreja sempre vencerá. Quando a gente analisa esse texto em que Jesus conversa com seus apóstolos, Jesus se encontrava na cidade de Cesareia de Filipe, uma cidade que, diferentemente de Cesareia Marítima, que é próxima ao mar Mediterrâneo, Cesareia de Filipe foi construído ao sopé do Monte Hermon, sobre uma região pedregosa, uma cidade que deveria ser belíssima, porque deveria ter toda a sofisticação da arquitetura romana, toda a harmonia, toda a beleza, e foi construída pelo governador Herodes Filipe para homenagear a César, a um imperador César, por isso que Cesareia de Filipe. E nessa cidade, além de sofisticado e bonito, havia muitos templos, que é a característica da cultura romana. E os templos eram, digamos, esculpidos sobre a rocha. Existia templo de vários deuses, pagão, o deus Baal, e o principal deles, segundo o que se diz, é o deus Pan. E Jesus fez esse paralelo, né, entre os templos estarem esculpidos sobre a rocha e a igreja que nasceria a partir da subida ao céu de Jesus Cristo. E é preciso que nós tenhamos muita clareza que o Senhor, naquele momento, perguntou às pessoas, aos discípulos, quem eles achavam que Jesus era. Pedro se antecipou e disse: Tu és o Filho de Deus, o Cristo. Jesus ficou feliz porque Pedro havia recebido aquela revelação, porque somente Deus revelando é que ele poderia entender aquilo. E Jesus disse a Pedro: Pedro, pois tu és Pedro, tu és pedra, tu és Petra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não vamos entrar na discussão católica na que Pedro foi o primeiro papa, etc. Não é necessário entrar nessa discussão, porque, na verdade, na carta do próprio Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, ele diz que todos nós somos pedras vivas. Somos edifícios vivos formados por Deus para o sacerdócio, para servir a Deus. E é pensando nessa questão que nós começamos a mostrar para as pessoas que a igreja não é uma entidade frágil, que luta contra o inimigo e parece estar perdendo. Ao contrário, a igreja é vencedora, a igreja se impõe. Aliás, esse texto que nós lemos há uma errada interpretação. Quando nós dizemos na parte final que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, as pessoas interpretam que parece que a igreja, nós temos que segurar as portas da igreja para o inferno não entrar. Nós temos que ficar todo o tempo preocupados e resistentes para o inferno não entrar em nossas vidas. É uma interpretação equivocada, até porque a Bíblia diz que são as portas do inferno que não suportarão a igreja. As portas do inferno não suportarão a marcha da igreja. As portas do inferno é que vão romper e a igreja haverá de avançar. E isso é tão verdade, irmãos,
que na época, depois que Jesus sobe aos céus, que ele faz aquele declaração lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: e ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e semeei testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois que ele disse que mandaria o Espírito Santo, e vem o Espírito Santo desce sobre a vida da igreja primitiva, a Bíblia diz que houve uma conversão em massa, que na primeira pregação de Pedro, quase 5.000 homens se converteram, foram mulheres e crianças. Depois, quase 5.000 homens, na primeira vez 3.000 homens, na segunda vez 5.000 homens. Mas a verdade é que depois de um tempo, o evangelho se estagnou em Jerusalém. E aí foi preciso que houvesse uma perseguição. Foi preciso que Saulo se levantasse contra a igreja. Foi preciso que o Estado romano começasse a perseguir os cristãos, imaginando que, fazendo isso, estaria banindo aquela religião, que, pelo contrário, os cristãos saíram, perderam suas casas, perderam tudo, mas saíram e onde eles chegavam, falava do Evangelho. E a saída provocou a dispersão pelo mundo, e onde eles chegavam, eles pregavam de tal forma que a cultura mudava, que os costumes mudavam, que a vida daquela comunidade onde os cristãos chegavam, ela tinha uma renovação, ela tinha uma transformação, porque os princípios de Cristo chegavam naquele lugar. Foi a perseguição que permitiu que os cristãos saíssem da situação cômoda, e investisse, invadisse o mundo e levasse o evangelho para todas as criaturas. A igreja não é, irmãos e irmãs, uma entidade frágil que está a todo momento sendo vencida por Satanás. A igreja é pujante, a igreja é um organismo vivo, a igreja foi feita para vencer, como disse Cristo, que as portas do inferno não suportariam o bater, a marcha da igreja, porque a marcha da igreja romperia o inferno e tiraria pessoas daquele lugar do inferno para viver com Deus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor tem cuidado de nós. Ele tem, a todo momento, nos dado força para superar todas as coisas. O apóstolo João, lá em 1 João capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O que está dentro de nós, irmãos, é Deus. Nós somos uma igreja viva, pedra viva, como diz Pedro. Nós somos um organismo vivo que temos dentro de nós o Espírito de Deus que pulsa. Templo de Deus somos nós, morada de Deus somos nós. E Deus cuida de nós. Assim, queridos, se entregue ao Senhor. Saiba que aqueles que se entregam ao Senhor recebem maior cuidado dele. Recebe um zelo especial dele. Ah, você pode dizer, mas eu conheço muitos cristãos que sofrem, muitos cristãos que passam por problemas. É verdade, você não está mentindo. Mas o cristão sente uma paz, sente um cuidado, sente a sutileza de Deus, o trabalhar de Deus na sua vida de tal forma que mesmo diante das perseguições, ele pode descansar em Deus e saber que aconteça o que acontecer, ele estará amparado pela mão poderosa do Senhor, porque o Senhor prometeu que nós venceríamos o maligno, que nós superaríamos todas as coisas. E como disse um dia o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 8, que diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a perseguição, nem a tribulação, nem o presente, nem o porvir, nem coisa alguma deste mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós já vencemos o maligno. Nós já vencemos o coronavírus, porque o nosso Deus cuida de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, para que entender que somos morada de Deus e o que está dentro de nós é maior do que o que está no mundo. Deus abençoe.